Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, porém, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então, Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Agora vamos lá para Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Versículo 1. É um texto paralelo, correlato, mas é importante a gente ler. Amém? Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Todos da terra da Judéia, verso 6, verso 5. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém
dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Deixa a sua Bíblia aberta, se você quiser. Vamos orar ao Senhor nessa oportunidade. Muito obrigado, Pai, pela graça, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ler a Tua Palavra, de poder meditar sobre a Tua Palavra. Nós rogamos, nós imploramos, ó Pai, no nome santo do Seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos abençoe nesta oportunidade, e que os nossos corações possam estar cativos à Tua Palavra, totalmente aptos, totalmente ávidos, desejosos, famintos, sedentos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos ilumine, trabalhe no nosso coração e torne cada um de nós terrenos férteis para a semeadura da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém e amém. O reino é chegado. Nós vamos falar hoje sobre o arauto do reino. O arauto do reino que é chegado. João Batista. O arauto do reino. Vocês se lembram da história dos filhos de Israel no cativeiro da Babilônia? Durante aquele período, a Bíblia fala de Deus como o Deus dos céus. Por que será? Porque durante aquele período, Deus não tinha representação na terra. Os filhos de Israel, que supostamente deveriam representar Deus na terra, estavam cativos, estavam aprisionados. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles caíram em seu testemunho. Tanto quanto se entendia, era como se Deus tivesse se retirado para o céu e não tivesse mais contato com ninguém na terra. Ele não tinha nome sobre a terra porque Jerusalém havia sido destruída. O lugar que Deus colocou o seu próprio nome foi destruído. Por isso, naquele período, ele era sempre mencionado como Deus dos céus e nunca como Deus da terra, embora ele fosse. Depois dos remanescentes voltarem do cativeiro, a Bíblia diz que eles reconstruíram o templo. Contudo, muito provavelmente, eles se degeneraram e se apartaram de Deus. Exteriormente, eles ainda mantinham uma aparência religiosa, mas eles estavam apartados de Deus. Eles mostravam essa religião exterior por terem reconstruído o templo, pelo fato do sacerdócio estar servindo, pelo fato também de a lei de Deus estar no meio deles, e eles até mesmo tinham os fariseus, os escribas, que se especializaram na lei, na letra da lei, mas com respeito à situação espiritual, eles tinham se separado de Deus. Por isso, no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, Deus teve de travar uma controvérsia com o seu próprio povo. Seu povo estava cego, estava em trevas. Aqueles homens, aquelas mulheres daquele período estavam insensíveis para com o amor de Deus, eles poluíram a sua mesa, eles desprezaram o nome de Deus, eles violaram a sua aliança, eles até mesmo roubaram de Deus seu dízimo, diz a palavra. Esta era a situação dos filhos de Israel, e isso tudo está relatado no livro de Malaquias, do profeta Malaquias. Assim,
esse povo que era chamado povo de Deus na terra, que deveria representar o Senhor na terra, eles estavam completamente vivendo um fracasso, uma decadência espiritual. E a última palavra de Deus para o seu povo foi esta: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Depois de Deus dizer estas palavras, ele ficou em silêncio por 400 anos aproximadamente. E não havia palavra do céu para a terra. Não havia voz de Deus na terra. Na verdade, eles estavam vivendo num verdadeiro deserto. Deserto espiritual. Mas depois desses 400 anos, repentinamente, Deus fala outra vez. Deus disse pelo profeta Isaías: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Isso referindo-se ao Messias. Eu enviarei o meu mensageiro antes de você, Messias, para preparar o caminho. E o profeta também escreveu: alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E de quem era a voz que clamava no deserto? De quem era a voz que gritava o anúncio da chegada do reino de Deus? De quem era a voz que clamava naquela situação, que gritava naquela situação? Hoje eu gostaria de falar dele, que poderíamos considerar o maior fenômeno na história de transição entre os dois testamentos sagrados, por algumas razões muito claras. Ele não construiu uma catedral, ele não ia atrás dos ouvintes, ele não espalhava outdoors, nem colocava faixas para anunciar reuniões, ele não contratava bandas, ele não usava vestes talares, vestes festivais, vestes imponentes, ele não tinha muita papas na língua, ele não era muito educado na maneira de falar, delicado com seus ouvintes. Não obstante a falta de promoção, não obstante o local impróprio em que ele se encontrava e distante, não obstante o temperamento excêntrico que esse pregador tinha, não obstante a sua mensagem atordoadora, diz a Bíblia que as multidões saíam até ele para serem batizadas por ele, saíam até ele para ouvirem a sua palavra. O homem começou a pregar no 15º ano do Tibério César, o imperador romano, quando Pilatos já era governador da Judéia. Ele era aquele que, por força da profecia bíblica do Antigo Testamento, também por força das circunstâncias, ele prepararia o caminho do Senhor, do Messias, endireitando as suas veredas. Ele mesmo não era a luz que brilharia por muito tempo, mas ele veio para falar a respeito da luz, ele veio para acender a luz do Messias. Não é possível entender tamanha popularidade, nem o respeito que o povo tinha por ele como profeta. Quem é esse homem? A Bíblia vai dizer que ele era filho de Zacarias e Isabel. Ele era filho de sacerdote. Era parente de Jesus. Seu nascimento foi por intermédio de uma intervenção divina, porque sua mãe era estéril. Ele é aquele que tinha uma vida muito austera, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, alimentação comum dos pobres do Oriente. Ele que vestia-se com roupas feitas de pelos de animais, de couro, como Elias se vestia. Ele é aquele cuja autoridade e poder eram semelhantes ao do profeta Elias. Era profeta. E ele é aquele que a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus fala dele, de que maior do que ele não há
nascido entre mulher. Foi extremamente humilde, foi corajoso no combate ao que não estava de acordo com a lei de Deus. Quem é este? Qual é o nome dele? O nome dele é João Batista. Um dos maiores, por que não dizer o maior fenômeno da pregação. A história para Marcos, como nós lemos, começa com a presença de João Batista. Ele mostra João Batista como aquele que é o precursor, exatamente como Isaías, o profeta, havia anunciado em Isaías 40, verso 3. Ele é o precursor do Messias, ele é aquele que abre as portas para o Messias entrar. Ele é aquele que prepara o caminho para o Messias chegar. João Batista efetivamente cumpriu o que havia sido apregoado nas Escrituras e o fez a partir da mensagem de arrependimento, mensagem esta que era conhecida pelos essênios, movimento paralelo ao dos fariseus, que a si mesmos se intitulavam Comunidade de Arrependimento. João veio do deserto, local que era conhecido como apropriado à purificação e lugar onde os essênios habitavam. Curioso que estes praticavam banhos diários, que eram conhecidos como banhos de purificação. Prática extremada, sem paralelo nenhum no Antigo Testamento, mas diz a Bíblia que com o mesmo rigor, com o mesmo extremismo, João Batista igualmente os convocou ao arrependimento. João Batista apelou a toda a nação judia, exigiu confissão, exigiu arrependimento, exigiu batismo, mostrou que haveria alguém maior do que ele se aproximando, trazendo o batismo perfeito, o batismo do Espírito Santo. E não foi surpresa para ninguém, então, quando Jesus de Nazaré, da Galileia, vindo ao Jordão, quis ser batizado por ele, o Batista. João, chamado de o Batista. O que aconteceu naquele momento, sim, pode haver sido inesperado. É evidente que o ministério de João, ele foi poderosamente efetivo porque as multidões afluíam, iam escutá-lo, iam submeter aquilo que ele estava fazendo, a sua prática ministerial de batismo. Mas por que João conseguiu produzir tal impacto em uma nação? Porque o seu ministério era um sucesso fenomenal. Por que João Batista ele foi considerado pelo próprio Senhor Jesus como um profeta que, nascido de mulher, não tem nenhum igual? Por algumas razões, irmãos, que eu queria pontuar para os irmãos aqui. E eu acredito que quando a gente vai falando de João Batista, a gente vai também meditando sobre a nossa própria vida e ministério, sobre a nossa relação com Cristo, sobre a nossa relação com Deus, e a gente fica a pensar exatamente como que esse homem ele conseguiu ser um servo de Deus, um obreiro do Senhor, que causou tão impacto no seu contexto. Por que o seu ministério foi um sucesso tão grande? Por que o seu ministério foi um sucesso fenomenal? Tem algumas razões para isso. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é de que João, ele era um homem que vivia a sua mensagem. João era o homem que vivia a sua mensagem. Não somente suas palavras, mas toda a sua vida era um protesto. Algumas coisas nele marcavam a realidade do seu protesto contra o mundo da sua época. Em primeiro lugar, onde ele vivia? A gente viu. Ele vivia no deserto. Ele não vivia nas grandes cidades. Ele não construiu para ele, por exemplo, ele pregar uma grande catedral. Ele não comprou um cinema. Ele não alugou um auditório no centro de Jerusalém. Ele não arrumou uma tenda gigante para poder pregar a palavra. Ele pregava no deserto da Judéia, do lado ocidental do Mar Morto. E entre o centro da Judéia e o Mar Morto, se estendia e se estende um dos desertos mais terríveis do mundo. É um deserto de pedra calcária que esquenta muito.
Era o mesmo que ter debaixo dos seus pés um inferno imenso. No Antigo Testamento, várias vezes, esse deserto é chamado de Gesimon, que significa devastação. João não vivia na cidade, ele era um homem do deserto. Ele era um homem que vivia na solidão, na desolação. Evidentemente, era um homem que se deu uma oportunidade para escutar ou prescutar a voz de Deus. Segunda coisa, ele era um homem que usava roupas simples. Ele vestia uma túnica tecido de pelos de camelo, de cabelo de camelo, de animal, e um cinturão de couro que rodeava a sua cintura. Elias tinha usado a mesma roupa. Olhar para João Batista é recordar não os oradores da moda da época, a não ser aos antigos profetas que viviam na maior simplicidade e evitavam qualquer tipo de luxo. Ele evitava a pompa, ele evitava a aparência extravagante, no sentido de chamar atenção para coisas caras, para coisas finas. Ele era um homem simples, se vestia de forma simples. Ele não usava vestes talares. Ele vestia talvez até de forma agressiva, cobria o corpo com pelos e amarrava-os com cinto. Outra coisa que é importante a gente também identificar era a sua dieta, a maneira como ele se alimentava. A sua dieta consistia em gafanhotos, em lacustas ou lagostas, gafanhotos silvestres e também mel. Ambas as palavras se emprestam a duas interpretações diversas. As lagostas podem ser insetos com este nome. Não é lagosta como a gente conhece aí, né, que é prato fino em grandes restaurantes. Não, é inseto com este nome, porque a lei permitia que comesse inseto. Está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 22 a 23. Mas também pode ser um tipo de feijão, de grão de bico ou noz, que era alimento dos mais pobres entre os pobres. Ele se alimentava com coisa simples, com coisa de pobre, não com coisa de nobre. O mel podia ser um mel silvestre que as abelhas selvagens faziam no interior das árvores cavadas, ou pode ser uma seiva doce que emanava da casca de certas árvores. Não importa muito qual seja o significado exato dessas palavras, mas o fato é que significam, de todos os modos, que João tinha uma dieta que era a das mais simples. Ele não comia em restaurantes famosos, ele não ostentava, ele era um homem simples. Este era João. Assim, ele se mostrava às pessoas. A gente tinha que escutar um homem assim. Há muitos que pregam uma mensagem que eles mesmos negam. Mas no caso de João, o homem mesmo era a sua própria mensagem. E isso é que chamava a atenção da multidão. Parece que é coisa simples, né? Mas essa semana uma pessoa me parou, semana passada uma pessoa me parou e falou assim: pastor, eu queria destacar uma coisa que eu observei na sua igreja. O que você observou? Eu observei coisa simples, né? Que ela detalhou, que ela observou. Eu observei que na sua igreja nós não encontramos cadeiras diferenciadas para os pastores e os presbíteros. E na verdade eu observei que nem mesmo os presbíteros sentam em lugares destacados. Porque em algumas igrejas que nós vamos, os pastores e os presbíteros sentam em cadeiras talares, cadeiras parecem tronos de glória. Eu falei, irmã, porque na verdade a gente não tem essa prática de colocar cadeiras diferenciadas. Não, todos nós somos iguais. Não há diferença no que diz respeito
a importância, hierarquia, nada disso. A gente entende que cada um foi chamado para uma determinada função e ministério, mas todos nós somos nivelados pelo Evangelho. Ela falou assim, e isso é muito legal, viu, pastor? Isso é muito importante. É interessante essa maneira como ela destacou, é que muitas vezes a gente prega, a gente fala uma coisa, mas às vezes em simples detalhes a gente desprega aquilo que a gente prega. E o que eu pude observar desse comentário da irmã é de que ela observou o que nós de fato temos demonstrado nas questões simples da igreja, aquilo que a gente fala do Evangelho. E é muito importante, irmãos, a gente observar a vida de João Batista e perceber nele que ele era um homem que vivia a sua mensagem. Porque Deus está procurando homens que façam a mesma coisa, mulheres que façam a mesma coisa, homens e mulheres que vivam a mensagem que pregam. Ou pelo menos sejam desafiados. É óbvio que a mensagem que a gente prega ela é muito maior do que a gente mesmo. Ela é muito maior do que as nossas próprias práticas, mas nós somos desafiados a viver cada detalhe daquilo que a gente prega. A gente é desafiado. Eu seria presunçoso em dizer que eu sou aquele que vivo na íntegra tudo que eu prego. Seria presunçoso se eu dissesse isso. Mas eu posso dizer aos irmãos que eu, você, todos nós, somos desafiados a viver ponto por ponto aquilo que pregamos. E nós não podemos distanciar a nossa vida do nosso discurso. João Batista era um homem do deserto. João Batista era um homem que se separava para ouvir Deus. João Batista era um homem que buscava a vida simples. E eu tenho observado o quanto que isso se distancia de tantos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Como que as pessoas são seduzidas, são tentadas a viver uma vida de ostentação religiosa, ministerial. Quantas pessoas hoje são tentadas a viver uma vida de pedestal, uma vida de aparência, de distanciamento das pessoas que elas pregam. Tem gente que não gosta nem de gente, gosta da multidão, mas não gosta de pessoas. Tem gente que gosta muito de se apresentar de uma maneira altaneira, de uma maneira altiva em relação aos seus irmãos. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós somos, irmãos, todos nós somos iguais. Não há nenhum tipo de diferença entre aquele que prega e aquele que ouve. Eu acredito que aquele que prega até seja mais alvo de uma exigência até maior do que aquele que ouve. Então, nós que pregamos, nós que ministramos, nós que oficiamos, todos nós temos os nossos ministérios, as nossas áreas de atuação. Nós precisamos sempre nos preocupar em ser pessoas autênticas, que praticam aquilo que prega, aquilo que fala. João nos ensina a sermos homens e mulheres simples, pessoas que não busquem glamour, holofote, brilho para si mesmo. Eu queria até abrir um parêntese para dizer para os irmãos uma coisa interessante a respeito de João por meio de uma ilustração. Antigamente, podia faltar tudo numa casa, menos uma caixinha de fósforo, um maço de velas. E você poderia encontrar em qualquer casa guardada numa gaveta uma caixinha de fósforo e um maço de velas. Eu falei isso até na semana passada, né? Interessante é a relação desses dois objetos, né? O fósforo acende a vela, não é isso? A missão do fósforo é acender a vela. Tanto o fósforo como a vela foram feitos para ser luz. A diferença é que o fósforo faz muito pouco. Ele apenas passa a chama para a vela. Para isso que o fósforo foi feito, para começar o fogo, apenas para dar início. Diferente da vela, que tem por missão brilhar por muito mais tempo. Toda a sua dor, toda a sua energia se transforma em luz e calor que dura bem mais tempo.
Diríamos que João é exatamente esse fósforo, que começa o fogo, mas ele não dura por muito tempo. Ele não chama atenção para si mesmo, mas a sua missão é acender a vela que a gente pode representar com a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, que brilha por bem mais tempo. João é aquele que leva uma vida simples, leva uma vida recatada. Outra coisa que a gente pode dizer de João também é de que isso aqui é muito importante. E a gente tem falado isso de forma reiterada aqui na igreja. João, ele não dizia às pessoas o que elas queriam ouvir. João dizia às pessoas o que elas precisavam ouvir. A mensagem de João Batista era uma mensagem necessária, urgente. Não era uma mensagem que atendia aos caprichos e às vontades dos homens. João era um pregador que dizia o que as pessoas precisavam ouvir. No íntimo do coração, os ouvintes de João Batista já sabiam de sua mensagem. Trazia-lhes algo que eles, no mais profundo das suas almas, estavam esperando. Os judeus tinham dito, segundo o qual, se todos os judeus observassem perfeitamente a lei durante só um dia, viria o reino de Deus. Quando João Batista chama os homens ao arrependimento, ele estava confrontando cada pessoa com uma escolha, com uma decisão que no íntimo dos seus corações eles sabiam que deviam fazer. Muito tempo antes, Platão havia dito que a educação não consiste em dizer às pessoas coisas novas, e sim extrair de suas memórias as coisas que elas já sabiam, que elas já sabem. Nenhuma mensagem ela é tão efetiva como a que consegue falar diretamente com a consciência do ouvinte. E esta mensagem se volta irresistível quando o homem que tem autoridade para falar, ele fala ao coração e à mente, à consciência das pessoas. E duas coisas devem ser salientadas aqui. Primeira, que o povo de Israel sabia que durante 400 anos a voz da profecia tinha estado calada. Eles estavam esperando uma palavra que fosse autêntica. Eles estavam esperando uma palavra que viesse de Deus. E em João, eles escutaram tal palavra. Em todas as esferas da vida, é fácil reconhecer perito. Assim como imediatamente reconhecemos um exímio músico, quando ele faz os primeiros movimentos, os primeiros acordes, e sentimos imediatamente que a autoridade desse homem irá nos envolver, percebemos quando um orador conhece o tema que ele vai falar. E João, ele tinha vindo de Deus, e escutá-lo falar era dar atenção ao próprio Deus. E ele era uma voz no meio de um grande deserto. E o interessante, meus irmãos, é que João ele não tinha meia boca, ou seja, a sua palavra ela não era de meias verdades. Ele não tinha papas na língua, ele falava. Ele pregava uma mensagem urgente, necessária, que as pessoas precisavam ouvir. Ele não estava comprometido em pregar mensagens adocicadas. Ele não fazia rodeios. Ele ia direto ao assunto, ele ia direto ao ponto. Ele exigia ações do tipo: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ele pregava o batismo do arrependimento, arrependimento de pecados recentes e remotos, e de pecados individuais, e de pecados coletivos. Ele ia no ponto. Ele era nevrálgico quanto à sua mensagem. Ele não era muito educado com seus ouvintes. Inclusive, ele usava uma expressão que, se fosse hoje, talvez as pessoas sairiam até da igreja. Ele chamava a sua audiência de raça de víboras. Raça de víboras. E ele provocava neles o temor do Senhor. Interessante que João também, com a sua pregação, ele destruía qualquer falsa esperança. E arrancava do coração daquelas pessoas que ouviam o manto que encobria suas grosserias. Ele clamava pela urgência. Olha a expressão que ele usava: o machado está pronto para cortar a árvore pela raiz.
Essa era a maneira como João vaticinava, essa era a maneira como João pregava. Outra coisa, o tema de sua mensagem era imprescindível e continua sendo imprescindível para os dias de hoje. O que ele pregava? A gente já viu, ele pregava o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança sincera e real, tremenda, operada por Deus em 3 áreas conjuntas da nossa vida: a área intelectual, a área emocional e a área volitiva. Ou seja, é uma mudança tremenda e real no nosso pensamento com respeito a nós mesmos. Passamos a nos reconhecer como abomináveis, como perdidos, como sem desculpa, o pior e mais desgraçado e condenado pecador. E o que é pior, sem nenhuma defesa e sem nenhum poder contra a nossa própria natureza pecaminosa. João fazia com que a gente se encontrasse com a gente mesmo, a gente se encontrava com a nossa própria natureza, com o nosso próprio estado pecaminoso. Depois, essa questão do arrependimento é uma tremenda e sobrenatural mudança no coração. É algo que acontece no nosso coração, no nosso emocional. Um real e profundo entristecer-se pelo nosso próprio pecado, que nos leva também a odiar o nosso próprio pecado, passando a anelar pelo perdão, pela libertação de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos males, da nossa corrupção, da nossa decadência, passando a amar a revelação divina, passando a amar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, a mensagem do arrependimento é uma mensagem sobrenatural e real de mudança na nossa própria vontade e propósito, firmemente deliberando tomar direção oposta ao pecado. Arrependimento é metamorfose, arrependimento mais fé é igual a conversão. Conversão é mudança de rumo, isso é submeter-se e obedecer à revelação de Deus em Jesus Cristo. Isso é arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. E na palavra de Deus o arrependimento foi exigido em todas as épocas. No ministério dos profetas, no ministério de João, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, o arrependimento é imprescindível e é realmente o início de todo o início, o fundamento do fundamento. Não há salvação sem arrependimento. Não há entrada para o reino de Deus sem arrependimento. Não há pregação do evangelho e não há chamado à salvação se não for por meio do arrependimento. E essa é a mensagem que João Batista está comprometido em pregar. A mensagem que deve ser ecoada para todos os cantos desta terra, a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Quando Pedro pregou a mensagem no dia de Pentecostes, as pessoas depois que ouviram a mensagem perguntaram para ele: e o que a gente faz a partir de agora? Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e crede no Evangelho. Nós precisamos entender que a mensagem do arrependimento deve ser a mensagem da igreja. A mensagem de salvação é uma mensagem que chama ao arrependimento. E arrependimento mais fé, fé mais arrependimento é igual a conversão. Nós temos uma mensagem a pregar. E é interessante que essa mensagem do arrependimento, a mensagem de João Batista, o ministério de João Batista, ele foi marcado por esse apelo. Essa era uma condição que se constituía numa evidência de preparação para a vinda de Jesus. Sem o arrependimento, não é possível entrar no reino de Deus. Muitos hoje afirmam que creem em Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo, mas na verdade eles firmam-se em uma tradição religiosa, orgulhando-se de terem nascido em famílias cristãs, ou de pertencerem a determinadas denominações, desprezando por completo a necessidade de uma fé pessoal em Jesus Cristo. Assim, o novo tempo que Jesus viria instaurar deveria ser recebido com a demonstração de um quebrantamento pessoal do coração, para que a comunhão com o Pai Celestial pudesse se tornar uma realidade na vida daquela pessoa.
Não há estabelecimento de comunhão com Deus se não houver um quebrantamento. João Batista precedeu a Cristo preparando o povo com a mensagem desafiadora, que é a mensagem de arrependimento. Nós precisamos ter um coração mais sensível. Nós temos hoje uma geração, estamos diante de uma geração, a gente prega para uma geração hoje que não é mais sensível. A gente prega para uma geração hoje que tem um forte indício de falta de temor. E a vida vivida no poder do Espírito Santo é uma vida que antes foi transformada pelo poder do Evangelho. E o arrependimento é a mensagem inicial, é a mensagem que inicia todo esse processo. A mensagem profética de João Batista era endereçada primeiro aos judeus, que orgulhosamente viviam uma religião legalista, firmando-se em sua tradição, dispensando qualquer tipo de necessidade de arrependimento. E a gente vê que hoje a mensagem de arrependimento precisa ser pregada também. Como que é importante a gente voltar a essa palavra de arrependimento para os nossos dias. Eu vejo que hoje a mensagem do Evangelho ela tem sido substituída por uma pregação de afirmação. Mas a mensagem do Evangelho não é uma pregação de afirmação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem, é uma pregação de confrontação, porque ela gera discípulos. Ela tem que ser confrontadora porque ela confronta as nossas estruturas de morte, de pecado. E só a mensagem de arrependimento é capaz de fazer isso. Nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem. Recentemente coloquei no Facebook, eu até falei isso também na semana passada aqui, de que nós não temos o direito de pregar o que a gente quer no púlpito. Só Deus tem o direito de falar. E a gente tem que estar aqui dizendo o que Deus diz. Dizendo o que Deus fala na sua palavra, não falando o que nós queremos falar, ou o que as pessoas querem ouvir. Nós não temos o direito disso. Custe o que custar, doe em quem doer. Nós precisamos ser arautos do reino de Deus, arautos de Jesus, como João Batista o foi. E essa mensagem, essa verdade nos leva ao próximo ponto. Em terceiro lugar, eu vejo que João Batista, ele foi e ainda continua sendo para a gente um exemplo, um modelo de pregador, de arauto do rei, e ele fez tanto sucesso no seu ministério, ou seja, ele foi um homem tão proeminente no ministério, porque ele apontava para algo e alguém que não era ele mesmo. Eu acho que isso é fantástico. Ele não pregava para se promover. Ele pregava, ele apontava para algo e para alguém que não era ele mesmo. João pregava dizendo que após ele viria aquele que era mais poderoso do que ele, mais forte do que ele. Ele dizia ao povo que depois dele viria alguém que era mais importante do que ele, porque ele batizava com águas. E aquele que viria batizaria com o Espírito Santo. Dizia João aos homens que o seu batismo lavava com água, mas o que viria após ele lavaria com o Espírito. E embora a água podia lavar o corpo, o Espírito Santo podia limpar a vida e o coração. A água tira a sujeira do lado de fora, mas o Espírito Santo limpa e purifica o coração e transforma o coração de pedra em coração de carne. E um exemplo interessante, antigamente, quando uma pessoa se dirigia a uma empresa telefônica para fazer uma chamada de longa distância e demorava, o operador, não sei se vocês lembram dessa maneira que funcionava lá na antiga Telerge, na antiga... não sei nem se a gente não pegou Oi, não era Oi, mas era Telemar, né? Telerge, Telemar, né? Quando uma pessoa fazia uma chamada de longa distância e demorava, o operador dizia assim: estou tentando conectá-lo. E quando se conseguia a conexão, entretanto, o operador desaparecia daquela conexão e deixava a pessoa em contato direto com a outra pessoa que falaria com ele. Ou seja, havia uma
uma conferência, mas de repente ele desligava e deixava só os dois falando. E eu observo que João é exatamente isso. João faz o papel do operador. João Batista, ele é aquele que faz a conexão entre os homens e Jesus Cristo. E é Jesus o verdadeiro emissor da mensagem a nós, que somos os receptores da mensagem. Jesus está querendo se conectar conosco, e João faz a ponte. Ou seja, João é o precursor de Jesus. Ele estava preparando o caminho para outra pessoa. Ele mesmo não estava chamando as pessoas para si. Ele estava fazendo uma ponte. O propósito de João não era ocupar ele mesmo o centro do cenário. Não era conectar os homens a si mesmo. Não era fazer discípulos para si. Não. Ele queria fazer conexão entre aquele que era mais forte e maior do que ele mesmo. E os homens o escutavam, porque ele não destacava a si mesmo. Todo o seu ministério estava centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele era apenas um palito de fósforo. Aquele que era conectado por João a Jesus Cristo, percebia que João era apenas uma voz, e não passava de uma voz. A alegria de João se cumpria quando Jesus se evidenciava. No Evangelho de João encontramos uma extraordinária palavra de João Batista. Está registrado lá em João capítulo 3, versículo 28 a 30. Ele disse assim: vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa de João, porque mostra para a gente como que João, em todo o seu ministério, ele apontava para a pessoa de Jesus. Eu aprendo aqui um princípio maravilhoso. Eu não posso jamais me esquecer desse princípio. Tudo o que eu faço na obra de Deus, tudo o que eu realizo na obra de Deus, eu não posso fazer para que eu mesmo fique no holofote. Eu não posso ser destacado. Eu não tenho que buscar aplauso, eu não tenho que buscar elogios, eu não tenho que buscar ser ovacionado, nada do que eu faço, mas eu sou o tempo todo tentado a isso. Eu quero reconhecimento. E quando eu observo a vida de João, eu vejo denunciado em mim mesmo as minhas práticas. Eu vejo denunciado em mim mesmo o quanto que eu preciso ser como João. E eu não o sou. Porque muitas vezes eu e você buscamos reconhecimento das pessoas. O que a gente faz sempre olhando para o outro, para ver se ele vai observar, para ver se ele vai perceber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. João não estava preocupado com isso, irmãos. Ele queria que Jesus Cristo crescesse e ele fosse completamente minimizado, diminuído. É muito importante a gente observar que no ministério, na vida, em tudo que fazemos, em tudo que somos, nós temos que sempre exaltar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, quando a gente faz alguma obra, uma boa obra para alguém, nós somos o tempo todo tentados a receber a glória daquilo que a gente faz. Quando a pessoa chega para a gente e fala assim: muito obrigado, olha, você não sabe o quanto você fez diferença na minha vida, você não sabe o que isso significou para mim, olha, que Deus te abençoe. Nesse momento você é tentado a receber a glória que não pertence a você. Você precisa reconhecer que você foi somente um mordomo.
você não merece crédito algum, você não merece mérito algum. Por mais que você tenha feito o que você fez, por mais que você tenha transpirado, por mais que você tenha sido usado por Deus, você precisa se colocar apenas como instrumento. Quem deve receber a glória é o próprio Deus. Todas as vezes que você faz alguma coisa de bondade para alguém, você precisa dizer a ela: olha, receba isso como se o próprio Deus estivesse fazendo, porque isso foi Jesus Cristo quem fez pela sua vida, não foi eu. Eu fui só um instrumento usado pelo Senhor para abençoar a sua vida. Exatamente como João fez. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é a voz última, a voz final, a palavra final? Não sou. Eu sou somente um palito de fósforo. Eu sou somente o operador. Quem deve receber o crédito todo é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Ele deve ser creditado tudo. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas Joãos Batistas. Nós somos apenas vozes que clamam no deserto. Somos apenas os precursores. Ele é a luz que brilha. Você é a luz? Não sou a luz. Então o que você é? Eu sou apenas um palito de fósforo que risco a vela que é Jesus Cristo. A gente precisa entender isso, que nosso ministério deve apontar para Jesus Cristo. A gente não pode apontar para a gente mesmo, mas para algo e alguém muito maior e muito superior a nós, que é o próprio Senhor. Se nós tivermos esse princípio na nossa vida, seremos como João. E é interessante que todos esses passos, todas essas questões que falamos até aqui, a gente observa o fato de João ser alguém extremamente simples, alguém que vivia a sua mensagem. O fato de João ser alguém que pregava aquilo que as pessoas precisavam ouvir e não aquilo que ele queria falar. O fato de João ser alguém que, de fato, apontou para a pessoa de Jesus e não para si mesmo. Tudo que ele o fazia para a glória de Deus e não para si mesmo. Isso torna ele alguém singular, alguém diferente, porque ele demonstra ser alguém extremamente humilde. O seu próprio veredito sobre a sua própria pessoa era que nem sequer ele era digno de cumprir o dever de um escravo, de se ajoelhar e desatar as sandálias do Senhor Jesus. As sandálias daquela época eram simples. Eram cordões que passavam por entre os dedos do pé. Então, os caminhos não eram as modernas rotas pavimentadas que a gente caminha hoje, né? Durante as temporadas de seca, em Jerusalém, eram colchões de pó. E quando chovia, aquele barro, aquele pó se transformava em rios de barro. Tirar as sandálias do caminhante era o trabalho que correspondia então ao escravo. João não reclamava para si nada, mas sim pedia tudo para Cristo, a quem ele proclamava. A evidente humildade deste homem, a maneira como ele soube colocar-se no segundo plano, sua completa identificação com a sua mensagem, impulsionavam as pessoas a escutá-lo. Nós vivemos uma época muito difícil, irmãos. A época dos ícones, dos popstars. Nós vivemos uma época onde as pessoas, elas colocam os outdoors das igrejas com o nome do seu próprio nome. O nome do ministério é o nome dela. É o nome do pastor, é o nome do apóstolo, é o nome do profeta. Nós vivemos uma época muito complicada. Mas quando eu olho para o ministério de João, eu observo que ele se colocava sempre no segundo plano. A sua
completa identificação com a mensagem impulsionava as pessoas a escutá-lo. João se crê indigno do ofício. Os santos mais eminentes sempre foram os mais humildes, irmãos. Sentem mais que outrem sua necessidade do sangue expiatório de Cristo, do próprio Espírito Santo santificador na sua própria vida. Ou seja, é interessante porque eu, quando olho para a vida de João, eu sou desafiado. Ele, com certeza, tinha um estilo de vida que evidenciava um desapego total das coisas materiais. Ele tinha um estilo de vida que evidenciava um desapego total da vaidade ministerial. Ele tinha um estilo de vida que evidenciava um desapego total daquilo que a gente vê muito hoje, que é comum a gente observar hoje na vida de ministros, de pessoas que pregam, que ensinam. Por isso que ele foi considerado por Jesus mais que um profeta. Ele era um homem que, nascido de mulher, não havia igual. Ele mesmo se dizia indigno. Ele mesmo julgava-se indigno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Era uma atitude e um sinal de total humildade diante de Deus. A compreensão que ele tinha da vida era de que ele estava numa posição de servo, servo dos servos, e não de senhor, não de manda-chuva. Um dia eu aprendi com um grande homem de Deus, numa palestra, num estudo que eu ouvi, de que ele fora desafiado, eu contei isso aqui uma vez, de que ele fora desafiado pelas pessoas, pelos membros da igreja, dizendo assim que ele era um homem legal, um camarada que pregava bem e tudo, mas só que ele precisava dar uma guinada espiritual, fazer umas campanhas, fazer uns cultos de libertação, fazer um negócio mais quente, mais evidente para chamar a atenção da população, chamar a atenção das pessoas. E aí então, em um dia, ele falou que cedeu. Ele fez uma campanha de cura e libertação, mandou chamar os enfermos na igreja. Ele cedeu, mas ele estava, na verdade, era preparando uma arapuca para as pessoas. Ele cedeu e foi, marcou, fez o cartaz, colocou faixa, venha, traga as pessoas enfermas e tal, campanha de libertação e cura e tudo mais, parará. E quando chegou naquele dia, a multidão, as pessoas ali, ele pregou uma mensagem sobre cura, sobre libertação, sobre o poder de Jesus para realizar milagres. Muitas pessoas apareceram, ele chamou as pessoas na frente para orar. Você que tem, ele falou que poderia até mesmo profetizar, né? Você que está com problema de coluna, você que está com problema de reumatismo, você que está com problema assim, ele começou a chamar as pessoas. E naquele dia a esposa dele estava com alguns nódulos. Se eu não me engano, no seio, eu não sei agora exatamente. Mas ele chamou e todas as pessoas vieram à frente. E quando vieram à frente, eles esperavam que ele, o poderoso pastor, oraria. E a cura aconteceria. Ungiria e alguma coisa aconteceria. Ele chegou e perguntou para as pessoas assim: ei, você crê que Deus pode curar? Creio. Você tem o Espírito Santo? Tenho. E quando ele fazia essas perguntas para as pessoas, ele dizia assim: então você vai orar por essa pessoa que está enferma agora. Aí perguntava para o outro: você tem o Espírito Santo? Você crê que Deus pode curar? Creio. Então ore pelo irmão que está do seu lado. E ele foi saindo pela porta da igreja, entregando o microfone, e deixou que as pessoas orassem umas pelas outras. E qual não foi a sua surpresa? Que naquela noite a sua esposa foi curada. Não porque um homem poderoso, cheio de graça, cheio de virtude orou, não. Porque ele entende que no reino de Deus todos somos sacerdotes e ministros. Não tem ungidão, ungidona. No reino de Deus todos somos iguais. Quando Deus quer operar, ele usa uma criança. Quando Deus quer operar, ele usa quem ele quer, ele é livre.
Deus faz do jeito que Ele desejar fazer. Nós é que precisamos tirar essa mentalidade da nossa mente, do nosso coração, do nosso interior, de que Deus tem privilegiados. E de que existem sim alguns que são grandes, outros que são... Não, irmãos, só há um grande no reino de Deus, só há um grande no meio da igreja, no seio da comunidade. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo quer glorificar através das nossas vidas. E nós somos templos do Espírito. A igreja é a habitação do Espírito. Se nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo pode habitar, pode operar, pode curar, pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. E isso não depende de ungidão, de pessoas ungidas, de homens grandiosos, nada disso, irmãos. A única coisa que Deus quer é de homens e mulheres que sejam submissos à sua palavra. Ele não se preocupava com poder e fama. Nós também não temos que nos preocupar com isso. A pregação dele apontava nessa direção, na direção de Cristo. E quando ele desafiava o povo a uma mudança de direção, de comportamento, ele estava apresentando também alguns dos verdadeiros valores da vida, a saber, a simplicidade, a solidariedade, a justiça, o amor e o contentamento. Eu queria concluir nessa noite, irmãos, dizendo aos irmãos que quando eu olho para João, eu vejo o quanto eu preciso melhorar no meu ministério, o quanto eu preciso me equiparar a ele. O quanto que muitas vezes essa sedução do mundo religioso, gospel, quer o tempo todo nos engendrar. Nós estamos o tempo todo preocupados. Quem é que vai nos ouvir? Quem é que vai nos ouvir? A gente está preocupado. E a gente às vezes vai atrás das pessoas. Eu mesmo sou pessoa que fico preocupado, ligo e tudo mais. Irmãos, eu não tenho que me preocupar com isso. O Senhor mesmo envia os seus ouvintes. A audiência vem da parte de Deus. Eu não tenho que espalhar outdoors. Eu não tenho que colocar faixas. Eu não tenho que nem mesmo fazer anúncio das reuniões. Eu não tenho que fazer anúncio nas chamadas, ou chamadas nos rádios, na televisão, na internet, no Facebook. E eu faço o tempo todo isso. O tempo todo eu faço isso. Publico convites, faço jornais, mando distribuir os jornaizinhos na igreja. João não fazia nada disso. Percebe? Eu prego e eu me denuncio. Eu confesso que eu fico constrangido quando eu vejo o ministério de João. Constrangido. A gente, às vezes, quer fazer ponto de contato, contratar banda, contratar ministério, anunciar show, convidar cantores famosos. Eu não faço isso aqui, né? Mas a gente vê o quanto as pessoas têm feito isso. Contratar pregadores mirabolantes para milagres, curas, prosperidade, enfim. João Batista era simplesmente um pregador de arrependimento, um pregador do reino dos céus. Ou como ele mesmo gostava de se definir, ele era apenas uma voz. Eu concluo aqui. Concluo dizendo, irmãos, que os filhos de Israel, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam voltar atrás. Não deveria apenas acontecer uma pequena correção, mas um absoluto voltar atrás. Porque a direção deles estava totalmente errada. Eles estavam indo na direção errada, precisavam virar para a presença de Jesus, tornar-se para Deus. Só assim Deus tornaria para eles. Deus deu a eles também uma nova razão para se arrependerem.
A razão para se arrependerem é que o reino de Deus está próximo. É isso que a gente precisa considerar aqui. Essa é a porta de entrada para o reino. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: vós podeis ir em frente com o velho caminho, se quiserem, mas lembrem-se, o tempo mudou, o reino de Deus está próximo. Se vós vos arrependerdes e tornardes para trás, vós não tereis nenhuma parte no reino de Deus. Assim, vocês veem que o arrependimento é baseado no reino dos céus. Se vocês permanecerem na vida de vocês, se vocês não se arrependerem dos maus caminhos, a vida de vocês vai continuar da mesma coisa. Certamente nós sabemos que o arrependimento é o que nós precisamos. Mas aqui a gente percebe que é muito difícil tomar essa atitude. E mudar de direção é algo que dói, que é radical. Mudar o coração, circuncidar o coração, voltar-se para Deus, é algo difícil. Mas não há esperança sem arrependimento. Que Deus levante pessoas, homens e mulheres hoje, que falem como João Batista, que ministrem como João Batista. Eu concluo dizendo o seguinte: a história por trás da história, ela mostra para a gente que no reino de Deus só entra aqueles que estão com um estilo de vida compatível com o reino dos céus. E não há possibilidade alguma de a pessoa entrar no reino se não for por meio do arrependimento do novo nascimento. Eu me lembro como que Nicodemos chegou até Jesus. Ele que era um conhecedor das Escrituras. E ele chegou até Jesus ávido, desejoso pelo reino dos céus. Mas Jesus, que conhece os corações, João 3 vai dizer isso. Sabendo o profundo coração humano, disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma conversão. Tem que haver uma metamorfose. Tem que haver uma transformação. Era o mesmo que dizer para ele: o que você viveu até agora religiosamente não é o suficiente. Você precisa permitir que Deus transforme o seu coração. Você precisa nascer novamente. Que Deus possa preparar os nossos corações, os corações de tantas pessoas que ouvirem a mensagem através da nossa boca, a nossa voz profética, que eles possam ouvir a mensagem genuína do Evangelho que diz que a porta de entrada para o reino de Deus, que só faz parte do povo de Deus aqueles que se arrependem. Essa era a mensagem de João Batista. E que Deus possa confirmar essa mensagem no nosso coração nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé?